Olá, bem-vindos ao duelo, a inversão de verão. E começo efetivamente com um tema mediático. António Costa, do PS, afirmou publicamente que quem dera que o país estivesse da mesma forma que estão os Açores. Logo após isso, veio ao público Duarte Freitas afirmar que António Costa estava equivocado. Lembrou, por exemplo, a questão do desemprego. Mas, Bento, começo por aí, o desemprego nos Açores. Eu queria começar pela afirmação de António Costa que quem dera que Portugal estivesse como os Açores, em termos de beleza das estradas e do cuidado das flores e do relevamento. Acho que sim, acho que oxalá que Portugal estivesse como os Açores nesse aspecto, porque os Açores estão hoje muito bonitos, principalmente a ilha de São Miguel, que é aquela que eu... Mas isso é impossível, o continente está como os Açores. Tem coisas muito lindas no continente, agora administrar aquilo tão bem como ser ministro dos Açores é um pouco mais difícil, porque a dimensão é diferente. Agora, vamos lá ver, em termos do desemprego, é evidente que o desemprego é um flagelo nos Açores e grande. Não só o desemprego, como a falta de empregos, que são coisas diferentes. Desemprego é haver o emprego e a pessoa está despedida porque a empresa faliu ou tal. Falta de empregos é não haver iniciativa no mercado e não haver empregos para oferecer. Quando foi da outra crise, passado ainda no tempo do Dr. Mota Amaral, portanto, no tempo em que o PSD governava os Açores, ele resolveu o problema criando empregos públicos. Encharcou a EDA e as outras empresas públicas de funcionários que mais tarde tiveram que ser despedidos quando, enfim, a coisa endireitou um bocadinho para um lado e piorou por outro. Não sei qual é a solução, porque a solução não é fácil. Nós não temos um governo dos Açores a legislar para os Açores. O governo e a Assembleia, naturalmente, não é? Porque os governos atualmente também exercem um bocadinho do poder legislativo, fazem os decretos regulamentares, fazem não fazem os decretos legislativos da Assembleia, mas podem apresentar projetos, propostas de legislação. Mas tem uns plafons, quer dizer, a Constituição limita, as leis nacionais do trabalho limitam, quer dizer, não há uma legislação que o Governo Regional possa fazer para adequar a realidade açoriana às suas próprias leis. O que existe são leis feitas para o continente, que quando as fazem não estão a pensar em nós, naturalmente, e que, além de perturbarem lá, enfim, por razões ideológicas, mas isso é outro problema, perturbam aqui porque não se adequam, evidentemente, às nossas realidades sociais. E então, isso exige do nosso governo uma ginástica muito maior. O que é que o governo faz? Subsidia, dá subsídios, chama-lhe subsídios de desemprego, arranja escolas a quem dá aos alunos dinheiro, inventa projetos. Mas será que isso é uma forma de justificar esse dinheiro perante, por exemplo, a União Europeia, por causa das tais estatísticas? Também é, mas se o dinheiro existe lá para isso, se a Europa enverdou por uma espécie de socialismo em que o mercado deixou de ser uma coisa sagrada, com a sua mão invisível que tudo corrige, e passou a ser uma coisa que precisa ser regida por um maestro como deve ser, que é a escola dos neo-keynesianos que defende isso, não é? O mercado funciona sozinho, mas depois estampa-se se não houver uma pessoa a dirigir as manobras dentro do mercado. E aí o governo tem feito isso, quer dizer, tem-se desunhado em várias iniciativas, nem sempre boas. Poxa, é isso que eu ia falar. É verdade, nem sempre boas, porque a entrega de subsídios às vezes é um bocado discutível, a criação de subsídios para pessoas que trabalham ou que fingem que trabalham ou que estudam, etc., pode resolver o problema de imediato, um pouquinho, não é? Mas em termos gerais não resolve o nosso problema de fundo, não é? É tapar o sol com uma peneira. É tapar um bocadinho o sol com a peneira, mas eu não vejo outra alternativa. Nem vejo como é que o PSD, se estivesse no poder, ia conseguir melhor solução do que esta. Eles falam que estão na oposição, mas depois quando vão para o poder fazem todos a mesma coisa. E aqui, neste caso, o problema é grave. O problema é muito grave, porque a longo prazo as pessoas ganham mal. As pessoas ganham mal. Aliás, uma das críticas feitas pelo professor Yael Magrace, de
quem eu já falei aqui neste programa que é um professor universitário americano que passa as suas férias em Ponta Delgada, é autor de vários escritos. Ele diz que ele aponta uma das escolas que diz que o que está mal neste mercado é as pessoas ganharem pouco. Os que estão empregados ganham pouco, não podem ter casa, carro e estudos para os filhos. Uma empregada de caixa de um supermercado não pode, com aquele ordenado que tem, que é uma coisa ridícula de salário mínimo, mesmo que o marido tenha também um salário mínimo, não pode pagar a casa e o carro e estudos para os filhos, mesmo que só tenha um filho. Portanto, há alguma coisa no mercado que não está a funcionar a nível global, a nível do planeta, e que nos Açores é mais grave ainda. Então, se esse ordenado dessas empregadas ou empregados não dá para comprar isso, porque é que compram? Não, agora já não compram. Pois, compravam porque a banca entrou... É que a banca há uns anos esta porta até permitia mobilar. Sim, entrou num mergulho suicida. A banca entrou num mergulho suicida, louco, não sei o que é que está por trás disso, alguma coisa há de estar por trás, porque eles nunca perdem, não é? E, portanto, ou pelo menos os donos da banca, os verdadeiros donos da banca, que ninguém sabe quem é, pelos vistos não era o Ricardo... Ainda tivemos brevemente uma surpresa, não era o Ricardo Espírito Santo, pelos vistos não era ele, porque se fosse ele não tinha caído naquilo, não, o seu banco não teria caído naquilo, ninguém sabe. A mim parece-me um assalto feito ao Grupo Espírito Santo, que era o maior grupo português e, portanto, naturalmente, vítima de assaltos, não é? Como tudo aquilo que é bom nos países pequenos são sempre assaltados pelos países grandes. Agora, o que é que se pode fazer aqui? Libertar o mercado para que a iniciativa multiplique, acabar com as... havia um presidente americano, Coolidge, que dizia: o meu negócio é não ter negócios, não tem nada a ver com os negócios dos outros. As pessoas que se desenrasquem, se o mercado não estiver apertado com leis e regulamentos e taxas e isto e aquilo e aquele outro, acaba por resolver os problemas. Há quem diga que não, há quem diga que sim, mas a verdade é que da maneira como isto está nos Açores, por via de Portugal e da Europa, o nosso mercado está espartilhado. Uma pessoa que venha de fora aqui com uma iniciativa encontra 1 milhão de dificuldades que não encontra noutros países e noutros azimutos. Portanto, alguma coisa tem que ser feita também para libertar... Então, a razão pela qual os empresários têm alguma, não têm muita esperança em vir aqui investir. Claro que a esperança aqui não é assim muito verde, não é? Porque, bom, o mundo está complicado. Então, mas uma região tão pequenina, Mas não é fácil. Vamos pôr o problema. Quem é que tem que resolver? É o governo ou são as pessoas que detêm o capital? Se nós estamos numa economia de mercado, não são os capitalistas, os proprietários que têm que resolver os problemas, é o governo que tem que resolver os problemas. Se estamos numa economia socialista, é o governo que vai resolver os problemas e os capitalistas têm que ficar calados à espera que o governo ponha o milho para eles irem comer. Isso tem que ser resolvido, quer dizer, a questão de base tem que ser resolvida, a questão ideológica de base tem que ser resolvida. Um meio termo, penso que era o ideal, não é? O meio termo aqui seria o ideal. Qual era o meio termo? Deixar o mercado desenvolver-se o mais que puder com o mínimo de legislação e proteger aqueles que são um pouco também um efeito secundário do mercado, que são os sem-abrigos, são as pessoas que não conseguem emprego, etc, etc. Que o mercado, aos bons trabalhadores e àqueles que sabem alguma coisa, dá emprego e paga razoavelmente. Não paga bem, mas paga razoavelmente. E aqueles que sabem muito e não têm emprego. E aqueles que são preguiçosos e que não querem procurar emprego e que não têm, enfim, estímulo nenhum para... Alguém tem que tomar conta deles, senão isto transforma-se no grande lado de 2 de março, não é? Duarte Freitas também frisou nas verbas do novo quadro comunitário que são maiores, não é? Diz que os Açores é quem recebe mais. Pois, e ainda bem. Pois. Se recebendo aquilo que recebe, estamos da maneira como estamos, se não recebesse, eu queria saber como era. Pronto. Pode estar mal definido. Exatamente, é isso que eu ia questionar. Será que o critério que tem sido colocado em cima da mesa pelas pessoas que são responsáveis não tem sido o mais correto? Pois, isso agora aí é uma questão
vamos ver nas eleições, não é? Vamos ver nas próximas eleições o que é que o povo diz, porque não há uma estatística geral da situação das pessoas. Se houvesse um programa de computador que a gente carregasse na tecla e aparecesse os que estão contentes, os que não estão, etc., a gente podia resolver isso. Há umas sondagens, umas coisas, mas a grande sondagem são as eleições. Então a afirmação de António Costa não está, enfim, é apenas uma afirmação, não tem fundamento. Não, eu penso que tem algum fundamento. Quem vem de fora, evidentemente que vê uma terra limpa, uma terra cuidada, com as pessoas a trabalhar. Vê o exterior, vê a parte exterior, não sabe quantas insolvências é que existem, não sabe quantas pessoas vivem de subsídios, não sabem quantas pessoas estão a viver da caridade pública ou privada. Isso são assuntos que escapam ao visitante, não é? Ora bem, principalmente nesta altura de verão, em que as coisas movimentam um pouco mais, porque há muito turista. Pois, e é por causa disso que eu vou agora perguntar. Verão, festivais de verão, droga, subsídios, como é? Bom, isso é um problema que não é nosso. É geral. É geral e já não é moderno. Eu estive na América há 20 anos, assisti a um concerto em Rhode Island de um grande cantor clássico. A sala, enfim, tinha uma lotação para 20 mil pessoas e estariam 10 mil, 12 mil, e era o Frank Sinatra. Mas na véspera, ou no domingo anterior, tinha estado lá um cantor rock que esgotou completamente, as pessoas andaram para a padaria para tentar entrar. E eu perguntei o que era a diferença, porque o Frank Sinatra, enfim, era uma voz conceituada da América, era a voz, enfim, o homem que empolgou todas as gerações enquanto viveu e cantou. E já disse-me o organizador do concerto do Frank Sinatra: se eu pudesse distribuir droga aos meus clientes na sala, também tinha a sala cheia. Portanto, no fundo, por trás desses festivais há muita droga. E os jornais, mesmo cá, dizem grandes apreensões de droga que coincidem normalmente com esses festivais. Portanto, uma coisa, infelizmente, está ligada à outra. Estão interligados, não é? Parecem estar interligados. Não vou generalizar, mas que há coincidências entre uma coisa e outra, e que é preciso ter muito cuidado com esses festivais. Porque senão isto vai-nos bater à porta de todos. Ninguém escapa, não há família nenhuma que escapa ao flagelo da droga. Já o Papa disse isso há muito tempo. Não é? A droga é um flagelo gravíssimo que precisa ser reprimido sistemática e permanentemente, até que um dia a coisa arrebenta para um lado ou para o outro, não é? Mas para já as desgraças pessoais e fatais, até a quantidade de pessoas que morrem todos os anos nestas ilhas por causa da droga e se suicidam, e casamentos que vão à vida por causa disso, etc., é um problema muitíssimo grave que não vejo os responsáveis estarem preocupados ou muito preocupados com ele. Ou têm medo, ou não dão importância de vida, ou então há qualquer coisa aqui por trás que ninguém percebe. Então o que fazer? Não, eu sabia o que é que fazia, não é? Se os Açores fossem independentes, eu fosse governante, com certeza que as forças policiais e militares e paramilitares haviam de ser todas engajadas numa campanha permanente e sistemática, numa terra tão pequenina como esta. Isto é ridículo. Isto é ridículo. Isto é uma freguesia. Não se consegue controlar isso. Eu sei que não é fácil, com o medo que há de transformar esta democracia numa democracia policial, não é? Mas a polícia é precisa para evitar os crimes. E a ordem pública, a ordem pública, felizmente, está salvaguardada. Não há golpes de Estado, não há revoluções, não há nada disso, não é? Mas a verdade é que o consumo passivo permanente de crianças que estão, ainda outro dia me dizia um pai apoentado que a filha tinha pedido licença para ir à boate e que o pai disse à meia-noite em casa: "Oh pai, mas antes das 2 da manhã não chega ninguém." Portanto, esta juventude, neste momento, esse tipo de juventude, não são todos, evidentemente, claro. Os meus filhos, quando vinham com toda a gente ia à boate e dizia: "Olha, há 5 boates em São Miguel, vamos supor que cada boate leva 1000 pessoas, que não leva, são 5000 e os outros, onde é que estão?" Portanto, não é toda a gente que vai, evidentemente, não é? Claro. Vão alguns, evidentemente não se pode generalizar, mas aqueles que vão, pode haver ali cabeças, e há certamente cabeças que são necessárias para a geração seguinte poder levar
a carta à Garcia. Porque nós, esta geração, a minha, tentou mais ou menos encaminhar, conseguiu a autonomia, enfim, não é aqui que a gente precisa, mas já é um avanço, etc. A sua geração, que é mais nova do que eu, uns bons anitos, está um pouco a manter o veículo em movimento e a outra. Pois, a outra que é o problema. A outra, como é que vai ser? Vai haver cabeças suficientes para aguentar isso ou vamos começar tudo de princípio outra vez? Porque isto, a roda volta para trás quando não se acelera para a frente, não é? Pois, nós estamos permanentemente a subir uma ladeira. Pois. Quando a roda deixa de andar, isto volta tudo para trás. É como o elástico, estica-se, é como o elástico e volta para trás. Ora bem, Vasco Cordeiro vai estar na América no fim do mês para o encontro das Casas dos Açores. Isso é um encontro importantíssimo. Importantíssimo. Sempre lutei, quando andava ativamente na política, para que todos os açorianos da diáspora se organizassem à volta de uma instituição, podia ser a Casa dos Açores ou outra qualquer. Uma instituição que os agrupasse, que desse oportunidade para se escolher um bom açoriano imigrado que recolhesse as boas vontades de todos, que tomasse iniciativas coletivas, festas religiosas, festas profanas, festas políticas e que mantivesse a esperança viva deste grande povo que é o povo açoriano, que são cerca de 2 milhões. Nós aqui somos 250 mil, mas se contarmos Canadá, América, Bermuda, Brasil, Portugal continental, etc., a coisa vai para os 2 milhões, se contarmos a primeira e a segunda geração. A terceira geração já não faço muito caso dela, porque está completamente integrada nos países para onde é claro, integrada. Já é mais difícil. E o encontro na Califórnia, parece-me que é a primeira vez que acontece, onde existem imensos açorianos, imensos, só muito recentemente, a meados do século XX, é que a imigração começou a ser puxada mais para a Nova Inglaterra. Naquele tempo até o imigrante era o calafona, portanto era conhecido aqui como calafona, portanto vinham da Califórnia em grandes barcos, milhares para as festas de São Cristo, para as festas das freguesias, etc. E é muito importante esse encontro, e é obrigação do Presidente dos Açores, o Dr. Vasco Cordeiro, ir a essa reunião, como de facto ele vai, já o Presidente Carlos César ia, porque é aí que se encontra a nata da política com a nata dos dirigentes entre aspas, da diáspora. Eu devo dizer que quando se dá a Revolução de 25 de Abril e a recuperação da democracia, a nossa imigração estava completamente desorganizada. Os imigrantes, pura e simplesmente, não adotavam a cidadania dos países por onde viviam. Viviam 40 anos na América e voltavam sem cidadania nenhuma, sem direitos nenhuns, sem coisa nenhuma, se tinham direito à reforma muito bem, se não tinham junto dinheiro ou não tinham, estavam completamente entregues a si próprios. Quando se dá o 25 de Abril, o movimento de independência dos Açores, a primeira coisa que fez foi tentar mobilizar e consciencializar a diáspora para a defesa dos seus interesses. Adquiram a nacionalidade americana, ou canadiana, ou brasileira, adquiram rapidamente para poderem exercer os seus direitos políticos. E um caso paradigmático é o caso de Fall River. O Dr. José de Almeida viveu em Fall River há alguns anos e naquela altura o movimento de independência estava muito quente e muito ativo e muito importante, porque eles nem sabiam quantos imigrantes havia, quantos açorianos havia em Fall River. Os próprios americanos não sabiam, mas quando se perceberam que era uma porcentagem muito grande, então verificaram que o mayor de Fall River era francês, que é exatamente a comunidade inimiga da comunidade açoriana, porque os franceses são rivais, evidentemente, nossos rivais, e têm muito mais consciência de povo do que nós, lá fora, do que nós açorianos. Não falo dos continentais, porque esses têm uma visão muito mais nacionalista portuguesa, como é o caso de Newark, onde eles fazem flores, e muito bem, e defendem muito os seus interesses, etc. Mas nós açorianos somos muito mais em Fall River e New Bedford. Porque é que esses meios não haviam de ser açorianos, de origem açoriana, filhos, netos de açorianos? E o Dr. José de Almeida participou em imensas campanhas, onde aliás foi ajudado, e realmente os açorianos passaram, o Milton Viveiros, etc., e outros políticos açorianos começaram a subir
quer como deputados estatais e deputados nacionais, senadores estaduais, como eles dizem, e passaram a ter uma grande importância. Carlos César percebeu isso e tentou organizar as Casas dos Açores muito bem organizadas. Deve-se ao presidente Carlos César um carinho especial pelas Casas dos Açores, encontros cá, encontros lá, etc. E isso dinamizou muito. Agora, a nossa diáspora é muito sensível, muito instável, porque não são sempre os mesmos, e depois as quesílias locais às vezes perturbam muito intensamente as instituições, e é preciso muito cuidado com isso, porque a política é isso mesmo, é também a observação do feitio das pessoas, da disponibilidade que as pessoas têm. Normalmente esses cargos são gratuitos, o que é muito mais grave, porque a pessoa está ali por paixão, e portanto quando não lhes satisfazem aquilo que eles julgam ser os caprichos, os interesses verdadeiros, vão-se embora, arrastam consigo os amigos, enfim, e é muito mais difícil, digamos, a colaboração deles e mostrar qual é a participação que eles devem ter no interesse dos Açores e da Portugalidade em geral. É por isso que é importante a presença de Vasco Cordeiro. Exato. Para unir cada vez mais. Eu quando defendo os Açores em primeiro lugar, porque essa é a nossa obrigação como açorianos, mas a Portugalidade em geral, porque os italianos fizeram isso, os irlandeses fizeram isso, e na América são autênticas forças políticas. E nós, se juntarmos esforços todos, os cabo-verdianos, açorianos, madeirenses, continentais, e se pudermos coordenar nos Estados Unidos da América um esforço conjunto, nós vamos ter uma influência muito grande na maior potência do mundo. Quer a gente goste, quer não goste da América, temos que reconhecer que a América é a maior potência do mundo. E se nós pudermos ter influência na maior potência do mundo, havia um conselheiro presidencial, que era oriundo da Terceira, António Coelho, que aqui passava despercebido, era mais um imigrante que vinha de férias e tal, e que era das pessoas mais poderosas da América. E nós nunca o usámos como deve ser. Insisti tanta vez com o Presidente do Governo, veja se consegue receber esse homem com honras especiais, veja se consegue, porque ele falava muito bem português, porque os terceirenses não são como os miquelenses na segunda geração já não falam português. Os terceirenses das outras ilhas mantêm português até à segunda e às vezes terceira geração. Correto, português correto. O miquelense muito facilmente fala inglês e em 2 gerações aquilo desaparece. E nós temos desaproveitado isso. Estes encontros, mesmo a festa do Espírito Santo em Forriver, etc., e outras festas que existem e que congregam centenas de milhares de pessoas. A festa do Espírito Santo em Forriver, com o Heitor de Sousa, 250 mil pessoas. Mas olha que já tivemos imigrantes, enfim, da Califórnia, a dizer na SMTV que os governantes nos Açores não ligam muito aos açorianos, aos imigrantes. Isso é uma queixa que eles têm, e é muito frequente, mas também um bocadinho injusta, porque o governo dos Açores não tem dimensão suficiente para chegar a todo lado, não é? Claro. Pode ajudar, evidentemente, com livros, com professores, enfim, há uma série de ajudas indiretas que podem ser feitas, mas tem que reconhecer os nossos imigrados que a dispersão da diáspora é muito grande e não se pode chegar a todo lado sem eles colaborarem mais intensamente na defesa dos seus próprios interesses, porque o interesse deles é o nosso. Claro. E vice-versa, é comum. Não há diferença nenhuma entre o interesse entre a nossa imigração e o interesse dos Açores. Aliás, eu sempre lutei para que os imigrados açorianos tivessem os seus representantes na Assembleia Legislativa. É uma das grandes falhas desta autonomia não haver deputados pelos círculos da imigração. Pelo menos um pelo Canadá e outro pela América. Já não digo os outros sítios, porque isso aí implicaria inscrições. Mas as representações diplomáticas portuguesas não têm ajudado nada, não têm feito o seu serviço. O governo daqui também não se tem importado muito, porque isso são círculos que às vezes escapam um pouco ao controle dos partidos políticos. É uma zona muito sensível, mas aí os nossos imigrados perdem em não ter pelo menos 2 deputados na Assembleia Legislativa. Vamos aos livros. Vamos aos livros. Temos aqui hoje 2 livros interessantíssimos, que já não são recentes, mas são ambos muito importantes. Este primeiro é acerca do tricentenário da procissão do Senhor Santo Cristo. É uma obra do Dr. António Manuel Oliveira, que foi diretor do museu, que no tempo dele estava aberto, agora não sei porque é que não se abre, e que, a propósito dos 300 anos da procissão do Santo Cristo, fez esta obra muito interessante,
com imensa documentação e imensa iconografia, de uma dos patrimónios religiosos mais ricos do país, que é a Associação de Cristo, as origens. Nessa altura veio aos Açores o Conde da Ribeira Grande, que é o descendente daquele casal de condes que deu início à procissão de Associação de Cristo e ao culto, e ativou, com a Madre Teresa Anunciada, o culto de Associação de Cristo. É um livro muito importante, penso que já estará esgotadíssimo, e daí talvez justificasse uma segunda edição. O segundo livro que eu trago aqui é Saudades, de Água de Pau. É das coisas mais bem feitas que eu tenho visto em termos de freguesia. Aliás, Água de Pau não é uma freguesia, é uma vila que o liberalismo deu cabo dela, é uma vila de 1513 ou assim, e portanto multicentenária, e que os liberais, devido às crises económicas e financeiras, acabaram com ela. É engraçado este livro, que foi coordenado por duas pessoas bastante dedicadas, o Roberto Sousa, que é o coordenação e textos, e a concepção e paginação é do Rui Goulart. Logo no início deste trabalho sobre a Vila de Água de Pau, existe uma fotografia, para mim, a todos os títulos, histórica, que é exatamente os Passos de Conselho de Água de Pau. Os Passos de Conselho de Água de Pau eram este edifício quinhentista, enfim, alterado pelo tempo, evidentemente, mas que, infelizmente, nos anos 50, foi demolido. Qualquer dia vou publicar uma relação dos edifícios centenários que foram demolidos pela incompetência e ignorância dos autarcas micalenses, que são os que eu conheço. Enfim, não é um monumento arquitetónico, enfim, clássico, mas é um monumento histórico importantíssimo. Aliás, eu aproveitava para dizer que as vilas honorárias, como é o caso de Água de Pau e das Capelas, este livro foi-me oferecido pelo engenheiro Vítor Fraga. Eu vi isto no gabinete dele uma vez que fui lá a uma audiência, namorei o livro e ele depois teve o cuidado de me mandar eu oferecer este livro. Os presidentes das vilas honorárias de Água de Pau e das Capelas não deviam ser chamados presidentes da Junta de Freguesia, mas sim presidentes das vilas. Mesmo na lei devia haver uma disposição em que se falasse em presidente de vila e presidente de Junta de Freguesia, presidente de vila, e os membros da autarquia deviam chamar-se vereador da vila e não vereador de conselho, porque eles não são conselho, não é? Há dois vereadores, um é secretário e outro é tesoureiro, e assim o presidente ficava o presidente da vila, vereador da vila e vereador, para se distinguir do presidente da Câmara e dos vereadores da Câmara, que são os outros que são conselho. Muito bem, até para a semana. Até para a semana. Temas mediáticos, falamos do desemprego, também demos uma breve pincelada sobre os festivais, que estão basicamente interligados com a droga, e também falamos da presença do nosso Presidente do Governo, Vasco Cordeiro, no encontro da Casa dos Açores na América. Para a semana voltamos com mais temas importantes. Até lá.